do desejo, ela tá conectada com a falta de amor ou existe um bojo por detrás de tudo isso aí que a gente precisa ver o que tá por baixo, por detrás, para É, entender os bastidores do desejo e aonde ele se perde. você vê, né? A gente vincula uma coisa na outra e a gente para de pensar que o amor, ele tá muito vinculado à previsibilidade, né? Então, Sim. pra eu te amar, o amor tá muito vinculado à segurança. Pô, como que eu posso amar? Eu preciso me sentir seguro. Não tem como existir amor na segurança. Segurança precisa de previsibilidade. Eu sei que você não vai me trair, eu sei que você não tá planejando algo que pode me impactar nas minhas costas. Entende? O amor tá muito vinculado a essa previsibilidade. A segurança, ela também precisa ser definida, porque senão se torna um controle, né? Quando eu falo segurança, só para responder ainda a primeira pergunta, quando eu falo de segurança, eu tô dizendo de um espaço seguro para falar, ser visto e ser ouvido, para a gente poder discordar, para que a experiência subjetiva dos dois seja A gente validada discorda e ninguém vai embora. e ninguém vai embora e se ameaça. Então eu preciso de segurança. Eu preciso dessa segurança para sustentar o amor. Quando a gente está falando de desejo, eu tenho desejo sempre pelo novo. Eu tenho desejo pela aventura, eu tenho desejo pelo risco, pela novidade, por explorar coisas novas. Então, o que que acontece? Como o ser humano não está dado, o ser humano é projeto, eu preciso continuar me desenvolvendo. Eu preciso continuar evoluindo. Só que eu só vou evoluir e me desenvolver se eu tiver num ambiente seguro. Porque um ambiente inseguro eu não exploro, eu me protejo. Então, se na relação não é seguro, a minha individualidade não vai ser potencializada. Geralmente vai ser castrada. Então, um relacionamento ruim, ele não me mata só do ponto de vista da saúde emocional e física. Mas ele também me mata na perspectiva das minhas potencialidades. Um casamento ruim, ele me anula de ser a minha melhor versão. Agora, o casamento bom, quando há segurança, ele vem e ele potencializa eu explorar minha individualidade. E essa individualidade explorada é o que sustenta o desejo. Então, o amor ele vai nascer da previsibilidade, da segurança, da rotina, da casa, da família. E o desejo ele vai nascer da individualidade que está sendo potencializada pela base. Entendeu? Ou seja, a ausência de individualidade na relação é broxante. A ausência de individualidade na relação vai gerar um sistema nervoso hipervigilante. É porque o que acontece é que assim, nós vemos que há um espelhamento contínuo nas pessoas em relação a tudo. Elas se relacionam com elas mesmas através de alguém. A E aí, pessoa é um espelho, né? é. E aí ela chega aonde? Ela chega que tudo que não está de acordo com aquilo que ela desenvolve como um ideal, a frustra e ela transfere essa frustração para o outro, porque ela quer que o outro se anule individualmente para ser o que ela quer que ele seja, não o que ele é de fato. Ele que eu falo, ele e ela, né? Lembra que eu tô entendendo que a gente tá falando do desejo. Não, mas eu quero chegar aí. Ah, E aí, quando a pessoa não pode ser ela mesma, porque a outra tá projetando as próprias expectativas, não existe encontro mais, cara. Aí acaba o tesão. Não tem desejo que se sustente quando a pessoa tem que ser o que ela não é pra agradar o outro. porque aí perde a segurança, né? Isso. Tá tudo. É um. É o que eu tô te falando, o desejo nasce sobre o pano de fundo da segurança. E a pessoa que anula a existência da outra, ela não percebe que ela é uma pessoa tóxica que deixa o outro inseguro. Geralmente ela sente quando o desejo do outro acaba. Porque aí, assim, ó, se eu for o que eu sou, a pessoa vai me rejeitar. O parceiro na relação, ele não pode ser um jardineiro que poda impedindo a reprodução. Ele tem que ser alguém que faz essa poda gerando frutos, né, cara? Então, para que o desejo seja alimentado, quanto mais liberdade eu tenho de ser quem eu sou, mais desejo existe na relação. Isso. Porque eu tenho segurança. Então, a gente começa uma relação boa. Se a gente quer manter o desejo por longo prazo, a gente tem que primeiro construir uma base segura. Segundo, a gente tem que incentivar a individualidade um do outro. Se a gente não incentiva a individualidade um do outro, o desejo começa a morrer pela insegurança.
A insegurança me priva de ser quem eu sou. Então, casamento seguro, você tem duas pessoas inteiras. Um casamento que ele é inseguro, geralmente você tem pessoas quebradas. Ou seja, eu não posso ser eu. Como eu sei que eu não posso ser eu numa relação? Porque senão fica muito poético e as pessoas que vão nos escutar não vão entender o que seria isso. Como eu sei que eu não tô sendo eu? Quando aquilo que eu gosto não tem espaço para ser ouvido e ser acolhido. Quando eu sou chateado, não escuta sua atenção, porque você tá se defendendo da minha dor. Então, quando eu tô triste, você se incomoda. E aí a sua raiva aparece. E aí a minha dor não aparece. Então, esses momentos são os momentos que a gente vai deixando de ser a gente. Isso quebra a segurança. Quebrou a segurança, o desejo morrer é só questão de tempo. O que acontece também muitas vezes é que a parte do desejo do casal é muito forte. Então eles sustentam um casamento muitas vezes reparando no sexo, os problemas, mas eles não têm comunicação. Então eles expandem mais, porque de certa forma eles estão se entendendo num lugar. Mas existe sempre um vazio e uma insatisfação que não acaba. E que no longo prazo ela vence a corrida também. Expande ou adia, né? Adia, eu acho que adia. Por isso que o amor não é inimigo do desejo, mas sem segurança, a insegurança é inimiga do desejo, não o amor. Porque o amor que constrói uma base segura, ele fala pra você, pode ir, porque você tem pra quem voltar. Fica fácil, na verdade, de concordar com as vontades e os gostos individuais quando aquilo é bom pra nós, né? Só que aí não é Agora, e relação, quando você né? faz uma coisa que eu discordo absolutamente, mas te respeito no que você deseja fazer, e isso não altera a nossa relação, né? Eu acho que é muito sobre ter prazer por dar prazer pro outro. Relacionamento é enxergar o outro. E isso não é sobre sexo. Não. E enxergar o outro vai exigir crescimento.